Esse é o programa Direção Espiritual, apresentado por Matheus Ribeiro. Direção-geral, Luana Rafaela. Tema de hoje: as 10 pragas. Olá, meu povo, tudo bem com vocês, meus irmãos? Estamos ao vivo mais um Direção Espiritual,
onde nós podemos falar das boas novas de Jesus. E o tema de hoje é as 10 pragas. Estou aqui com a minha pianista, a Luana, a Rafaela. Luana, a gente está ao vivo, tá? Você quer dar um bom dia pro povo? Bom dia, povo! Estou aqui com o Matheus e hoje vamos falar sobre um tema muito importante: as 10 pragas. Vamos aprender mais sobre esse assunto tão fascinante. Então, tem pessoas da Venezuela vendo a gente também. Muito feliz que o programa está progredindo, está indo para frente. Sobre as 10 pragas, é um tema intenso, mas bem bom de aprender. Ali a gente vai pegar e vai ver por que Deus Deus decidiu lançar as pragas ali pro pessoal, pro povo dos faraós ali, do pessoal egípcio. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, Todo-Poderoso Pai, Senhor, te agradecemos por esse dia, apesar de um pouquinho frio, agradecemos. Senhor, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela saúde. Também, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar nesse tempo. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tá bueno. Vamos conversar espanhol também, né? Por conta dos venezuelanos. Então, o programa tem que estar no espanhol também. Acessibilidade para todos. Luana, você quer fazer mais uma oração para a gente poder iniciar? Claro, Matheus, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Agradecemos por nos dar a oportunidade de estar aqui aprendendo sobre as 10 pragas e como elas foram usadas para libertar o seu povo da escravidão. Que o seu Espírito nos guie e nos ajude a entender melhor o seu plano para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, as 10 pragas do Egito foram para poder libertar o povo de Israel. Porque Faraó, ele estava prendendo o povo de Deus, né? Que era o povo israelita na época. Então Deus estava ali já querendo o seu povo, né? Então ele falou para Moisés: Moisés, vai lá e fala que grandes coisas o Senhor pode fazer, né? Mas aí Moisés falava: mas Senhor, eu sou gago, eu não consigo falar. Vai que eu te colocarei as palavras na sua boca. E foi que assim, Moisés falava, Faraó não obedecia, Moisés falava de novo e Faraó não obedecia. Então acabou que ali acabou surgindo que Deus, né, se irou ali contra o povo, contra aquele povo. Então ali acabou lançando as 10 pragas. Quer ver só? Em Êxodo fala sobre as 10 pragas. Luana, lê pra gente lá sobre a primeira praga, por favor. A primeira praga foi a água se transformando em sangue. É impressionante como Deus mostrou o seu poder através desse milagre. Imagine só, toda a água do rio Nilo virando sangue e os peixes morrendo. Isso deve ter sido um sinal claro de que Deus estava controlando a situação e que Faraó precisava ouvir e obedecer. Exatamente. E, de certo, foi uma coisa assim horrível, né? De se ver. Mas lê lá pra gente como que Deus falou, como que foi, assim. Lê na Bíblia lá o que Deus falou, o que Deus quis dizer.
acordo com o livro de Êxodo, Deus disse a Moisés: diga a Arão, toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais e sobre as suas lagoas e sobre todos os seus depósitos d'água, para que se tornem em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, até nos vasos de pau e nas pedras. Deus estava mostrando o seu poder e a sua autoridade sobre a natureza e que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Tá vendo? Venezuelano, tá? Prazer aí, né? A gente estamos ao vivo no programa Direção Espiritual. Nós estamos falando sobre as 10 pragas. Certo, querido amigo? Ok. Então tá. O que Deus quis dizer com as questões? Deus quis dizer que, apesar de Ele ser um Deus bom, Ele também é justiça. Então pediu para que Moisés apontasse seu cajado nas águas, e as águas da terra egípcia viraria sangue. Não só a água do rio Nilo, mas todas. Então as pessoas, agora imagina você tomar banho de sangue, você beber água, sangue. É horrível, né? É, gente, é complicado. Mas foi o que acabou acontecendo ali naquela época, né? Então, ali, fala que... Então, Deus, ele pediu para Moisés apontar o cajado para a água se transformar em sangue, e assim foi feito. Então, Faraó pediu para que Moisés, né, pedisse para Deus retirar aquela praga. E assim Moisés fez e assim Deus fez. Aí ele falou, fale para o seu Deus tirar a água, transformar a água normalmente, novamente, que assim eu soltarei o povo. Mentiu, ele não soltou. Então Deus se rebeliou outra vez e lançou a segunda praga. Então, quer ver? Vamos lá. Luana, lê pra gente sobre a segunda praga. A segunda praga foram as rãs. Deus enviou uma praga de rãs para cobrir toda a terra do Egito, entrando nas casas, cozinhas e até os quartos. E isso deve ter sido um pesadelo para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que Ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Exatamente. Imagina só você tentando cozinhar rã na panela, rã em todos os lugares. Foi assim que aconteceu. Lê pra gente lá sobre a parte lá que fala do Êxodo. Vejam o que Deus quis dizer com isso. Claro. No livro de Êxodo, Deus disse a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze virem rãs sobre a terra do Egito. Deus queria mostrar que Ele tinha o poder de controlar a natureza e que Ele estava usando essas pragas para libertar o seu povo. Ele queria que os egípcios entendessem que Ele é o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer. Então ali acabou acontecendo que veio todas as pragas, as rãs, a praga de rã. Agora imagina você tentando cozinhar, tentando beber água, tentando tomar banho, ter rã, além do sangue ter rã. Meio estranho, né? Mas foi o que aconteceu. E aí, então, ali acabou que aconteceu ali as rãs, né? Faraó liberou o povo egípcio, depois chegou para Moisés, né, e falou: Moisés, pede para o seu Deus tirar as rãs, assim eu solto o seu povo. Não aconteceu. Moisés pediu para Deus, Deus retirou as rãs e ele não soltou o povo
Israel, né? Mas então Deus se irou novamente e lançou uma terceira praga. Luana, fala pra gente sobre a terceira praga. Prestem atenção no que diz a terceira praga. A terceira praga foram os mosquitos. Deus enviou uma praga de mosquitos para cobrir toda a terra do Egito, causando muita coceira e irritação. Isso deve ter sido um grande incômodo para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Deus queria que os egípcios entendessem que ele era o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer. Exatamente isso. Bom, mas lê lá de acordo com o que Deus quer dizer. Por que Deus enviou? Claro, no livro de Êxodo, Deus disse a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Deus estava mostrando o seu poder e a sua autoridade sobre a natureza e que ele era o Senhor sobre todas as coisas. Ele queria que os egípcios entendessem que ele tinha o poder de controlar a natureza e que eles precisavam ouvir e obedecer. Bom, irmãos, em algumas traduções está mosquitos, né? Mas é piolhos, tá? Piolhos. A terceira praga foi de piolhos. Agora imagina você, piolho por todo o seu corpo. Assim, na cabeça, as crianças que tem, né? É horrível. Porque quem já foi criança aqui já teve. É horrível. Agora imagina você com piolhos por todo o corpo. É horrível. Então a gente tem que prestar atenção sobre esse sinal. Então, Faraó novamente: Moisés, vai, fale para Deus tirar os piolhos, assim eu libertarei seu povo. Moisés foi, falou, Deus fez, tirou. E o que aconteceu? Ninguém soltou o povo de ninguém. Deus pediu e o seu povo não foi liberado. Então Deus decidiu lançar mais uma praga, outra praga, a quarta praga. Luana, lê pra gente sobre a quarta praga. A quarta praga foram as moscas. Deus enviou uma praga de moscas para cobrir toda a terra do Egito, causando muita irritação e desconforto. Isso deve ter sido um grande problema para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Deus queria que os egípcios entendessem que ele era o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer. Eita, então acabamos errando aqui. A quarta praga que é de mosca, ou mosquito. E piolho é piolho mesmo. A terceira é piolho. Sim, você tem razão. A terceira praga foram os piolhos e a quarta praga foram as moscas. É fácil se confundir com tantas pragas, mas cada uma delas foi um sinal do poder de Deus e da sua autoridade sobre a natureza. Deus queria que os egípcios entendessem que ele tinha o poder de controlar a natureza e que eles precisavam ouvir e obedecer. Exato. Tá. Mas lê lá pra gente então o que Deus quis dizer quando ele enviou a praga de moscas. Claro, a quinta praga foram os gafanhotos. Deus enviou uma praga de gafanhotos para cobrir toda a terra do Egito, devorando todas as plantas e árvores. Isso deve ter sido um grande desastre para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Deus queria que os egípcios entendessem que ele era o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer.
Bom, voltando um pouquinho sobre a quarta praga, eu confundi aqui. A quarta praga é a mosca, tá? É só isso. Então Deus enviou e pedindo para a mesma coisa. Vai, fale para o seu Deus retirar as pragas de moscas, de piolhos. Assim, a praga de moscas, né? A praga de moscas. Assim eu libertarei seu povo. Moisés falou para Deus, Deus retirou as moscas e não deu boa. Então enviou os gafanhotos, né? Os gafanhotos. Aí estava cheio de gafanhotos, falou a mesma coisa. Fale para seu Deus tirar os gafanhotos. Assim eu libertarei o povo dele. Moisés foi lá, falou para Deus, Deus retirou os gafanhotos e mesmo assim o povo ainda continuou preso. Então Deus enviou logo uma sexta praga. Lê lá pra gente, Luana, sobre a sexta praga. A sexta praga foi a peste. Deus enviou uma praga de peste para matar todos os animais dos egípcios, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Isso deve ter sido um grande prejuízo para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Deus queria que os egípcios entendessem que ele era o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer. Exatamente, e eles não quiseram fazer isso, né? Porque é complicado. Então, a praga foi as pragas da peste. Matou todos os animais, ovelhas, bodes, cavalos, todos. Então foi um grande prejuízo. Então, Faraó novamente. Moisés, fale ao seu Deus para que tire esta praga de peste. Assim eu libertarei seu povo. Moisés falou para Deus, Deus retirou a praga e o seu povo não foi solto. Então, mais uma vez, Deus enviou mais outra praga, a sétima. Então, vamos ver. Luana, lê pra gente sobre a sétima praga lá, por favor. A sétima praga foi a chuva de granizo. Deus enviou uma praga de chuva de granizo para destruir todas as plantas e árvores da terra do Egito. Isso deve ter sido um grande desastre para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Deus queria que os egípcios entendessem que ele era o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer. Exatamente. Ali então estava ali sobre a praga de chuva de granizo. Destruiu tudo. Ali foi destruído tudo. E mais uma vez, Faraó novamente. Moisés, fale para o seu Deus retirar a praga de chuva de granizo. Assim eu libertarei seu povo. Moisés foi, falou com Deus, Deus retirou a praga e mesmo assim não foi concluído. Ali então os egípcios continuaram prendendo o povo de Israel e continuaram não reconhecendo Deus. Mas aí então Deus envia logo uma oitava praga. Então quer ver? Luana, lê pra gente sobre a oitava praga. Claro, a oitava praga foram os gafanhotos. Deus enviou uma praga de gafanhotos para cobrir toda a terra do Egito, devorando todas as plantas e árvores. Isso deve ter sido um grande desastre para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Deus queria que os egípcios entendessem que ele era o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer. Agora imagine, os gafanhotos destruindo todas as plantações. Aí então, mesmo assim, ele não quis obedecer, né? Eles não quiseram obedecer. E aí o que acabou acontecendo? Lá foi mais uma vez o faraó.
Moisés, fale para o seu Deus retirar as pragas de gafanhoto, pois está devorando todas as nossas plantações. Assim eu libertarei seu povo. Lá foi Moisés, falou para Deus, Deus retirou os gafanhotos e mesmo assim, então, ele não quis obedecer, continuou prendendo os israelitas. Então, Deus viu que nada estava sendo acontecendo e lançou uma nona praga. Olha só. Luana, fala pra gente sobre a nona praga, por favor. Claro, a nona praga foi a escuridão. Deus enviou uma praga de escuridão para cobrir toda a terra do Egito, de modo que ninguém podia ver nada. Isso deve ter sido um grande pesadelo para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Deus queria que os egípcios entendessem que ele era o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer. Exatamente, foi a escuridão. Aí então viu que tudo não iluminava mais, né? E aí lá foi de novo o faraó. Moisés, fale para Deus, seu Deus trazer o sol de volta. Assim eu os libertarei, o seu povo. Então lá foi Moisés, falou com Deus, Deus retirou, trouxe o sol de volta. E aí o povo ainda continuou preso e Deus viu que nada estava acontecendo, então lançou uma 10ª praga. Olha só. Luana, lê pra gente sobre a última praga. A última praga foi a morte dos primogênitos. Deus enviou uma praga para matar todos os primogênitos da terra do Egito, desde os filhos do faraó até os primogênitos dos animais. Isso deve ter sido um grande desastre para os egípcios, mas também foi um sinal de que Deus estava tomando conta da situação e que ele tinha o poder de libertar o seu povo da escravidão. Deus queria que os egípcios entendessem que ele era o Senhor sobre todas as coisas e que eles precisavam ouvir e obedecer. Exatamente, novamente. Aí foi que, quando o filho de Faraó morreu, que foi o primeiro filho, aí sim eles reconheceram quem era Deus e Faraó libertou o povo do Egito, né? O povo de Deus foi libertado, contanto que depois foram tentar correr atrás. Moisés abriu o Mar Vermelho porque Deus permitiu, e ali quando o povo de Faraó foi tentar atravessar o Mar Vermelho, acabou sendo fechado com o poder de Deus, né? O que a gente tira dessa história? Luana, fala primeiro, o que você tira dessa história? O que eu tiro dessa história é que Deus é poderoso e tem o controle sobre todas as coisas. Ele mostrou o seu poder através das pragas para libertar o seu povo da escravidão. Além disso, essa história nos ensina que devemos sempre ouvir e obedecer a Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Também podemos ver que Deus é um Deus de amor e misericórdia, pois Ele deu aos egípcios várias chances para se arrependerem e liberarem os israelitas. Mas por fim, Deus teve que usar as pragas para libertar o seu povo, pois os egípcios eram teimosos e não ouviram as suas palavras. Exatamente, né? Teve que tirar com a morte dos primogênitos. Foi só assim que eles se renderam. Sim, é verdade. Foi só com a morte dos primogênitos que os egípcios se renderam e liberaram os israelitas. Isso mostra que Deus é poderoso e tem o controle sobre todas as coisas e que Ele fará tudo o que for necessário para libertar o seu povo. Além disso, podemos ver que Deus é um Deus de amor e misericórdia, pois Ele deu aos egípcios várias chances para se arrependerem e liberarem os israelitas. Mas, por fim, Deus teve que usar as pragas para libertar o seu povo, pois os egípcios eram teimosos e não ouviram as suas palavras. Pois é. Bom, agora é a minha vez. O que eu tiro dessa história? Como ela falou, Deus é poderoso, misericordioso, tem todo o poder, tem todo o comando.
isso. Nós temos que obedecer a Deus por amor. Correto, Luana? Isso mesmo, nós temos que obedecer a Deus por amor, não por medo ou obrigação. Deus é um Deus de amor e misericórdia, e Ele nos ama tanto que deu seu próprio Filho para nos salvar. Quando obedecemos a Deus, estamos demonstrando nosso amor por Ele e reconhecendo a sua autoridade sobre as nossas vidas. Além disso, a obediência a Deus nos traz bênçãos e proteção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos sempre procurar ouvir e obedecer a Deus, por amor. E não por medo. Porque Deus não quer ninguém por medo, né? Se você ama a Deus, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde. Também, Senhor, obrigado, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra. Também, Senhor, queremos agradecer por esse dia maravilhoso, onde nós aprendemos sobre a Tua palavra. Pai, nos dê um novo entendimento para um novo tema amanhã, quarta-feira, né, no nosso programa. Te pedimos que o Senhor abençoe e fique conosco, a cada um de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Luana, quer fazer a oração final? Claro, Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar sobre as 10 pragas e como elas foram usadas para libertar o seu povo da escravidão. Agradecemos por nos mostrar o seu poder e a sua autoridade sobre todas as coisas. Pedimos que o seu Espírito continue nos guiando e nos ajudando a entender melhor o seu plano para nós. Que possamos sempre ouvir e obedecer a você por amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que nós possamos obedecer a Deus por amor. Então, fala para o pessoal seguir o canal Momento Adoração a Cristo, né? Que é onde o pessoal da igreja vai postar aqui. E o meu perfil lá no TikTok, Matheus Ribeiro Oficial. Pode falar agora. Claro! Vamos todos seguir o canal Momento Adoração a Cristo para ficar por dentro dos programas e também seguir o perfil do Mateus no TikTok, Matheus Ribeiro Vícia. Juntos vamos adorar a Deus e compartilhar o seu amor com o mundo. Obrigada por essa oportunidade de falar sobre as 10 pragas, Mateus. Foi uma honra estar aqui com você. Até a próxima. Até a próxima, Luana. E até a próxima, vocês também. Fiquem todos com Deus. Luana, você pode cantar aquela música sua, a sua composição, Me Ama? Ela vai cantar a música Me Ama e a gente encerra o programa. Claro, essa música é muito especial para mim, porque é uma expressão do meu amor por Deus e da minha gratidão por tudo que Ele fez por mim. Espero que vocês gostem. Então ela vai cantar e a gente encerra o programa com ela cantando. Até a próxima. Tchau e fiquem todos com Deus.
Eu quero voar, eu quero voar, eu quero voar contigo, Espírito Santo.